Sejam bem-vindos ao CartaCast. Hoje faremos a leitura do relatório de gestão de junho de 2020 da Gap Asset. Estratégias de investimento. As maiores contribuições positivas para o fundo no mês de junho vieram de posições no real, na Bolsa Americana e em juros emergentes. Do lado negativo, os destaques foram as posições tomadas em juros nominais no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, o início do mês foi marcado por uma descompressão de prêmios nos ativos locais, por conta da melhora no ambiente político e da percepção de que estávamos atravessando o pico da Covid-19. Nesse ambiente, obtivemos um bom resultado em posições vendidas no dólar contra o real, que encerramos diante da magnitude do movimento. Na segunda metade do mês, iniciamos uma posição tomada em juros nominais curtos, com base em algumas convicções. Em primeiro lugar, estamos com uma visão mais construtiva para a atividade econômica, em função tanto de uma queda menor do que a inicialmente projetada no segundo trimestre, quanto da percepção de que os programas de estímulo fiscal adquiriram uma magnitude tal que conseguirão compensar parte relevante da queda de renda das famílias. Algumas incertezas ainda persistem quanto ao ritmo de retomada no segundo semestre, mas acreditamos que o momento atual fornece um viés positivo para as estimativas de PIB do mercado. Em segundo lugar, vemos pouco espaço para uma flexibilização monetária adicional relevante, em função tanto da nossa visão mais otimista com o crescimento, quanto da nossa leitura das comunicações recentes do Banco Central. Por fim, vemos com precaução as discussões no campo fiscal e acreditamos que a pressão para extrapolar o aumento de gastos para o ano que vem tenderá a crescer nos próximos meses. Os fatores indicados acima oferecem, na nossa visão, uma assimetria bastante atraente para a posição tomada em juros nominais, que continuamos carregando apesar do desempenho negativo até o momento. Em bolsa, mantivemos uma alocação direcional baixa ao longo do mês, pois acreditamos que a assimetria de valor que vimos nos últimos meses foi bastante reduzida. No book long and short, seguimos com a mesma abordagem tática do último mês, mas com um resultado marginalmente negativo. Obtivemos bons resultados em pares do setor bancário e shoppings e perdas em pares do setor de energia elétrica e distribuição de combustível. No book externo, a maioria da posição do fundo atualmente é comprada em bolsa americana. Na segunda metade do mês, vimos um aumento do número de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos, o que levantou um questionamento a respeito de uma segunda onda no país. Discordamos dessa visão e acreditamos que se trata, na verdade, de uma continuação da primeira onda. O aumento de novos casos é bastante concentrado em estados americanos específicos que não tiveram muitos casos em abril e maio. Já os estados que sofreram significativamente nesses meses, como New York, New Jersey, Connecticut, Pensilvânia e Massachusetts, têm apresentado números significativamente melhores e não apresentam qualquer tendência de piora na margem. Um ponto relevante é que, apesar do aumento do número de casos no âmbito nacional, a taxa de mortalidade tem sido substancialmente menor, o que pode ser explicado pelo avanço do protocolo médico, pela idade média baixa dos novos contaminados e pela maior disponibilidade de testes. Nesse contexto, entendemos que, ainda que possam haver paradas pontuais nos estados em situação mais crítica, não haverá uma reversão significativa do processo de reabertura da economia americana. Por fim, o Fed tem mantido um tom bastante dovish nas suas comunicações. Apesar dos números melhores de maio e junho, a perda acumulada de postos de trabalho ainda chega a 15 milhões. A inflação que já vinha baixa, mesmo antes da crise, demorará um bom tempo para retornar à meta de 2%. Assim, não descartamos algum tipo de guidance nas próximas semanas que torne a política monetária ainda mais acomodatícia. Enfim, diversos fatores conspiram para que os juros reais continuem extremamente baixos e que mais estímulos ocorram, inclusive do lado fiscal. Tudo isso favorece os preços dos ativos e deve impulsionar a alta da Bolsa Americana. No livro de juros emergentes, as posições aplicadas nos juros do México e da Rússia tiveram uma contribuição relevante para o resultado do fundo no mês. No caso do México, montamos a posição aplicada após a reunião do Banxico do dia 14 de maio, quando a curva de juros abriu e passou a precificar
cortes inferiores a 50 bips por reunião. Ainda que mantivéssemos a visão de que o Banxico dificilmente aceleraria o ritmo de cortes, tínhamos bastante conforto de que o Banco Central continuava disposto a cortar meio ponto percentual a cada reunião de forma unânime, como vinha fazendo desde o início da crise. Em junho, com a melhora das condições financeiras, um núcleo de inflação com composição mais benigna nos itens mais dependentes da política monetária e o corte unânime de 50 bips do Banco Central no dia 25, o mercado se animou e a precificação convergiu para o nosso cenário. Com esse movimento, a assimetria ficou menor e optamos por reduzir relevantemente a posição e aguardar nova oportunidade de entrada. Na Rússia, o principal evento do mês foi o corte de 100 bips do Banco Central no dia 19, levando os juros para 4,5%. Em entrevistas à imprensa, a presidente do Banco Central deixou a porta aberta para ajustes adicionais na taxa base, reiterando que a flexibilização da política monetária é uma das principais respostas à crise, dado o cuidado que o governo tem adotado em relação à política fiscal. Esses elementos, somados à melhora das condições financeiras e uma inflação benigna, nos levam a manter a posição aplicada na parte curta da curva. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por escutar essa edição do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o arquivo em PDF dessa carta está na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!